esse mês de janeiro, venha, sabe, se alinhar conosco. Vamos para nossas celebrações, vamos para Gravatá, dias 17 e 18, vai ser maravilhoso, amém? Vamos reger, como o bispo falou aí, reger o nosso mundo espiritual nesse mês de janeiro, amém, querido? Por mais que, sabe, as coisas estão, às vezes, né, a gente falava aqui no começo do culto, parece que já aconteceu muita coisa para hoje ser só dia 6 de janeiro, a gente acha que já aconteceu muita coisa, mas vamos trazer ao centro da vontade de Deus as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Nós estamos nesse tema, né, Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, o primeiro mês do ano, nós consideramos como um mês muito importante, porque é um mês de primícias, e você já aprendeu aqui, e a gente vai ver um pouco hoje, que quando você abençoa o início, você abençoa o todo, amém? A Bíblia diz que Jesus são as primícias dos que ressuscitaram. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele é a primícia, porque Jesus ressuscitou, aqueles que estão com Cristo irão ressuscitar também. Então, ele foi o primeiro. Amém? Então, vamos para a palavra, Romanos capítulo 11, verso 16. Sim, queridos, lembrando, próximo domingo, dia 11, nossa Santa Ceia, amém? Primeira Santa Ceia do ano, dia 11, Santa Ceia do Senhor, ok? Diz assim a palavra do Senhor: se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão, amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Ela é aquilo que temos de mais importante. E obrigado porque o Senhor nos deixou essa palavra como, meu Deus, fé e prática das nossas vidas. Por ela vivemos, por ela também morremos, Pai. Em nome de Jesus, e que a tua palavra toque um pouco mais nessa noite. Revele pouco mais a nós nessa noite, Pai. Nós entendemos que muitas vezes a revelação ela é progressiva no nosso coração e que nós possamos sair mais cheios da Tua palavra e da Tua revelação, essa palavra que não volta vazia, mas frutificará em nós a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém, querido? Então, o princípio que eu falei para vocês, né, dessa questão da primazia, das primícias, Paulo, ele traz aqui, ele diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão, tá? Então, ele traz esse princípio de que quando nós abençoamos, se nós abençoamos as primícias, e que muitas vezes são na minha vida, na sua vida, são coisas que podem até, essas primícias, pode até ser insignificante, né? O primeiro membro da sua célula, o primeiro fruto de um trabalho, a primeira coisa, mas a Bíblia dá muito valor e muita importância a isso, tanto que a Bíblia diz para não desprezarmos os pequenos começos. E esses pequenos começos normalmente são as nossas primícias. Então, quando o ofertante ele ia entregar, ele ia oferecer, por exemplo, a farinha que era tirada do trigo, ele oferecia uma porção, naquela porção era colocado azeite, e Paulo está dizendo, quando quando ofereciam aquela porção e aquela massa, eles estavam abençoando o quê? Todos os pães, ou tudo aquilo que seria feito com aquela massa. Quando a raiz é santa, e a raiz é a primeira parte de uma planta, né? Quando você planta a plantinha, a primeira coisa que forma ali é a raiz. Ele diz, se a raiz é santa, os ramos da raiz, os frutos que vêm daquela planta, também o serão. Amém, querido? Então, Deus, ele tem muito certo isso, sabe? E nós precisamos entender esse princípio de colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor como primícia. Jesus em Mateus 6,33, ele diz, buscai, pois, em primeiro, não é isso?
em primeiro, não é depois, ele diz em primeiro lugar. O Senhor, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha um texto interessante, Êxodo capítulo 4, versos 22. Êxodo 4, 22. Olha que coisa aqui. Diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito. Seguinte, eu já disse a você que deixe meu filho para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primogênito. Aí você diz assim, poxa, mas onde que Israel se transformou no primogênito de Deus? Você conhece da história lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 13 ou 14, eu não estou lembrado agora, que Deus pede o que a Abraão? Seu único, lembra? Seu único filho, Isaac. É isso? Ele diz, Senhor, diz Abraão, pega Isaac, o teu filho, o filho a quem tu amas, e oferece para mim. Amém? Deus não deixa Abraão oferecer Isaac, mas Isaac, ele estava, Abraão, ele preferia perder o seu filho, o filho que mais amava, ele preferiu, entenda como isso é forte, ele preferiu perder o filho que ele mais amava a não permitir que Deus fosse o primeiro lugar na vida dele, porque Deus colocou aquilo. Talvez na minha cabeça, na sua cabeça, a gente diz assim, poxa, como é que o filho que eu pedi a Deus, Deus me deu esse filho e Deus me pede esse filho? A gente diz, poxa, talvez eu esteja ouvindo coisa demais, não seja Deus. Mas Isaac, ele estava preferindo o quê? Eu perco meu filho, eu sacrifico meu filho, mas Deus não deixa de ser a primazia, não deixa de estar em primeiro lugar da minha vida. Amém? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Estava dizendo assim, eu prefiro perder quando o rei manda eles se ajoelhar diante da estátua. Ele estava dizendo o quê? Eu perco a minha vida, mas eu não deixo de colocar Deus em primeiro lugar, me ajoelhando a uma estátua. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ele está dizendo o quê? Eu prefiro ser jogado na cova dos leões, mas eu não deixo de acordar e, em primeiro lugar, fazer as minhas orações a Deus todos os dias, porque tem um rei que está dizendo que é Deus. E essas pessoas, eles foram o quê? Tremendamente abençoadas por causa disso. Amém? Lembra de José nas tentações lá com a mulher de Potifar? José estava dizendo o quê? Eu prefiro ser injustiçado, eu prefiro ser que levante uma calúnia contra mim, eu prefiro ir para a prisão do que deixar de colocar Deus em primeiro lugar e pecar contra Deus nessa terra. Amém? Então são exemplos bíblicos de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar. Aí, Abraão, ele estava disposto a entregar Isaac. Aí Deus faz o quê? Não deixa, abençoa Abraão naquele momento ali, e daquele momento Isaac era o primeiro de Abraão da descendência de Israel. Amém? Lembra? Abraão, Isaac e Jacó. Aí quando eles estão lá no Egito, Deus lembra o quê? Diz, olha, Israel é o meu primogênito. Por quê? Porque na entrega de Isaac, ele estava abençoando e entregando toda a nação. Aí Deus diz, olha, Israel é o meu primogênito. Por isso que nós consagramos os nossos filhos, as nossas crianças, por isso que nós abençoamos no altar, por isso, querido, que nós temos que entender e ver se assim, cara, eu preciso verdadeiramente, sabe, na minha vida, colocar Deus em primeiro lugar. Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu ofereço, no meu serviço, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Amém, querido? Quando você entrega a primícia, você está abençoando o resto. Amém? Amém? Lembra coloca Gênesis 4, rapidinho. Vou trazer um princípio rápido aqui. Oferta de Caim e Abel, você conhece bem esse texto. Pode ir para o 2.
Isso aqui. Deu à luz também Abel, né? Fala no capítulo 1, fala de Caim, e depois fala de Abel. Pastoreava, Abel fazia o quê? Pastoreava ovelhas. E Caim cultivava a terra. Tem muita gente que entende esse versículo e acha que a oferta de Caim não foi aceita porque Abel ofereceu o sangue e Caim não tem nada a ver, queridos. Porque se um era pastor, quando ele fosse ofertar, necessariamente ele ia ofertar o quê? Algum animal. E se o outro cultivava a terra, necessariamente ele ia ofertar o quê? Algo da terra. Amém? Então, eu já vi filmes também que relatam que Caim, ele leva frutos murchos, apodrecidos. Eu também não entendo dessa forma. Eu entendo como esse próximo versículo, olha aqui. Passado, né, algum tempo, tem uma versão, coloca na Almeida, por favor, filha. Aconteceu que a cabo de dias, tem outra versão na atualizada, e diz assim, ao fim de uns dias, trouxe Caim, isso, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Aí pode seguir. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu o semblante. Deixa por aí, por enquanto. Primeira coisa que você vê, quem desagradou a Deus? Foi Caim ou foi a oferta dele? Em primeiro lugar foi Caim, porque a coisa estava onde? No coração do ofertante. Amém? Ele não agradou do coração de Caim. Quando foi ele se agradou de Abel, ele se agradou em primeiro lugar de Abel. Então não está necessariamente na oferta, na quantidade, você conhece, da oferta da viúva pobre. Não está isso, está no coração, a entrega de considerar ele como primazia. Aí no verso 3 diz que ao fim de alguns tempos Caim trouxe, ou seja, e no verso 4 fala que Abel trouxe das primícias, como que diz assim, Abel trouxe das primícias e Caim o quê? Depois que de repente plantou tudo, né, negociou, comeu, aí ele lembrou de Deus. O princípio aí foi de não ter colocado Deus em primeiro lugar. Não é que uma oferta foi de rebanho, a outra oferta foi de fruto, Deus não gosta de fruto. Não, querido. Deus, ele não gosta de não ser colocado em primeiro lugar das nossas vidas. Mas pastor, Abel, aliás, Caim sabia, coloca no verso 6. Então disse o Senhor, por que andas irado, por que descai o semblante? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim sabia, porque ele fez aquilo, depois ficou triste, e Deus disse, por que você está triste? Você não sabia que se você tivesse procedido corretamente, você seria aceito? Agora, como você procedeu mal, você não foi aceito. E o interessante, querido, é que quando esse princípio que Deus traz para Caim é muito forte, porque ele diz assim, o pecado já está à sua porta. Amém? Ou seja, quando eu não coloco Deus em primeiro lugar da minha vida, irmão, o pecado está bem ali. É ou não é? Amém? Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar da minha vida, o pecado já está bem ali. Por isso que quando a gente, por exemplo, está orientando as pessoas que vão se relacionar, que vão estar, eu falei assim, olha, seu namorado, a sua namorada, a pessoa com quem você se relaciona, tem que gostar mais de Deus do que de você. E talvez alguém diga, não, pastor, ele tem que gostar de mim, não. Não, ele tem que gostar mais de Deus do que de você. Porque se Deus não for o primeiro lugar da vida dele, você não será.
E a pessoa, querido, se ela não tem temor a Deus, ela não vai ter temor. Se ela não guarda a aliança com Deus, ela não vai guardar a aliança com seu ninguém. Por que que José não ficou chifrando Potifar lá no Egito? Não é não? Imagina, eu sou escravo. O cabo não ia saber nada, a mulher devia ser bonita. Porque se fosse feia, não ia tentar José, amém? Mulher feia não tenta ninguém, não é verdade, gente? Misericórdia. Então só tentou porque era atraente, de alguma forma, atraía José. Então por que que José não ficou? Por quê? Porque quando a mulher propõe a tentação, ele estava dizendo o quê? Em primeiro lugar está o meu Deus. Ele nem lembra do marido dela. Ele diz, eu não cometerei tamanho pecado contra o meu Deus. Amém? Pastor, eu quero, vou me relacionar com alguém. Amém? Esse ano acho que nós vamos casar pessoas. Amém? Os namoros virão, as pessoas virão em nome de Jesus, quem recebe? Varão e homem e mulher de Deus, querido. Não é porcaria não, é homem e mulher de Deus que vem sobre a sua vida. Amém? 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 Em nome de Jesus. Então, quando você vai se relacionar, se aquela pessoa não amar mais a Deus do que a você, querido, nós corremos um sério risco, amém? Porque Deus falou, olha, Caim, porque você não está me colocando em primeiro lugar, o pecado já está bem aí na porta. Amém? Em nome de Jesus, nós iremos colocar Deus em primeiro lugar. Vai se relacionar com alguém? Querido, se o cara não respeita Deus, você acha que ele vai te respeitar? Se o cara tem coragem de não colocar Deus em primeiro lugar, ele vai honrar muitas vezes com a palavra, com um contrato, com um relacionamento, com alguma coisa que foi feito? Amém? Então, veja isso, em nome de Jesus. Amém? Então, deixa lá, coloca lá. Isso. Eis que o pecado já aporta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aí eu vejo um outro princípio. Quando a pessoa não quer, irmão, nem Deus falando resolve. Quem for discipulador, às vezes a gente fica preocupado com as pessoas, não tem nada demais. E muitas vezes a gente às vezes quer até mais do que as pessoas. Não tem nada demais, mas isso às vezes nos machuca também. Mas quem é que estava falando com Caim? O próprio Deus. Caim se consertou. Talvez qualquer um, não, pastor, eu me consertaria. Deus falando comigo. Caim se consertou, não. Deixou de pecar porque Deus estava falando com ele, não. Irmão, quando uma pessoa não quer, amém? Quando ela não coloca Deus em primeiro lugar, pode ser o próprio Deus que venha falar, que venha trazer o sinal, que venha mostrar. Irmão, se virou o cabeção, vai pecar em nome de Jesus. Aliás, não no nome de Jesus, não, no nome dele e dela mesmo. Então, quando for fazer os seus contratos, as suas alianças, os seus relacionamentos, veja que lugar Deus está na vida daquela pessoa. Eu sei que a gente vai ter contratos e ter relacionamentos com pessoas que não servem ao Deus que você serve, que não tem os princípios que você tem, mas aí é que nós devemos estar o quê? Com mais, com a atenção mais redobrada ainda. É verdade, crente também dá calote, tá? Tem crente que não presta? Tem. Mas o crente você ainda, a gente até se impressiona, porque não deveria ser assim, mas do cabo do mundo, irmão, não tem o que esperar não. Amém? Então, preste atenção. Por quê? Porque se Deus não está em primeiro lugar na vida daquela pessoa, normalmente ela não coloca mais ninguém. O primeiro lugar é ela própria. Amém? Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso 18. Estou iniciando esse tema, amém? A partir das próximas terças, virão aí outros pregadores e pregadoras que vão desenvolver isso aí, e assim vai ser, amém, queridos? Vocês vão pregar muito nas terças-feiras, amém, esse ano? Amém? Amém, irmão? Já puxei, Cláudia, própria Thaís, Eduardo, se quiser, amém? Vai ser
ano que vocês vão estar aqui, estão pregando e ensinando o povo. Juízes 6, vai ser o versículo 18. Não, não é isso não. Okay. Vê se é o 16, eu anotei errado. (16, 18). 16. Eu acho que eu anotei errado aqui. Não. Coloca aí, é o texto que de Jericó, que fala para os filhos de Israel, né, pecaram com as coisas de Deus, as coisas anátemas. Coloque aí, rapidinho. Acã, coloque aí Acã, rapidinho. Estava anotando aqui, peguei o versículo, mas anotei errado. Oi? O 5? Perdão, gente, é Josué 6. Cabeçudo que juiz, olha, não ia ser nunca. Josué 6, 18. Agora sim, agora vai. Isso. Amém? Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-os condenado, não as tomei assim, tornei maldito o arraial de Israel e o confundais. Amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí. A gente encerra nesse texto aí. Israel sai do Egito. Depois atravessa, conquista algumas cidades antes do Jordão e atravessa o Jordão. Amém? A promessa era que eles iriam herdar o quê? A terra prometida. A terra prometida era o quê? Após o Rio Jordão até o mar. E Deus, a primeira cidade, quem lembra? Qual era a primeira cidade a ser conquistada? Jericó. Amém? E quando eles vão conquistar Jericó, em Jericó, é interessante que eles tinham conquistado algumas cidades, quando você vai ver, algumas cidades do rei Og, de Sion, eles tinham conquistado algumas cidades. E aquelas cidades eles saquearam, ficaram com os espólios, com as coisas. Mas eles iam para a primeira cidade da terra prometida, que era Jericó. Deus seca o Jordão, eles passam o Jordão, da mesma forma que os egípcios, que Israel passou o Mar Vermelho, a pé seco, eles passam o Jordão da mesma forma e vão para as portas de Jericó. Só que em Jericó, Deus ele dá uma ordem especial. Ele disse assim, olha, a cidade toda está condenada. Algumas versões falam condenada, mas no original é como se ela estivesse consagrada ao Senhor. Amém? O que Deus estava falando? Vocês vão sacrificar a cidade a mim. Tudo será incendiado. Lembra como eram os holocaustos? O holocausto é o quê? É um animal que é colocado no fogo e aquele animal era totalmente consumido. A única oferta em que o ofertante não ficava com nada da oferta era o holocausto. Ele era totalmente consumido pelo fogo. E Deus disse, em Jericó, tudo vai passar pelo fogo. O que é que não queima no fogo? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Ele disse assim, isso aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão trazer para o templo. Pode colocar até essa passagem aí. Vai para o 15. Vai ser esse versículo aí. Não. Josué 6, versículo 15. Mais uma, 16. Aí, acho que eu... Volta. Isso aí, tá aí, isso aí, vai. Porém, 19. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e ferro,
tudo que o fogo não consumia, amém, queridos? São o quê? Consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O que era que Deus estava dizendo? As primícias são minhas. A primeira cidade que vocês vão conquistar, as primícias são o quê? Do Senhor. Deus estava aplicando esse princípio de eu estou em primeiro lugar, ou seja, a cidade toda vai ser o quê? Lavada pelo fogo, não deixa nada. O que sobrar do fogo, leva para o templo. Aí a Bíblia diz que Acã se encanta com a capa babilônica, coloca aquela capa babilônica debaixo da sua barraca, e logo em seguida, queridos, Jericó era uma cidade enorme para aquela época, que era uma das principais, e Deus já começa derrotando de forma extraordinária, digamos assim, a cidade mais importante. Depois eles iam conquistar Ai, que era uma cidade pequena, que você vai ver no relato bíblico, que os espias vão lá e dizem assim, não, Josué, não precisa mandar muita gente não, aquilo ali é coisa pouca, manda lá uns 1.000 soldados ali, 3.000 soldados, já está bom. E eles são o quê? Derrotados, eles vencem Jericó e são derrotados de Ai, ou seja, o fato de não colocarem Deus em primeiro lugar, aquilo fez o quê? Atrapalhou, o quê? Impediu todas as outras vitórias. O fato de não terem colocado, não terem dado a primeira vitória a Deus, impediu que eles tivessem as vitórias que viriam sequencialmente. Aí Deus chegou, quando eles são derrotados em Ai, Josué fica indignado, como quem diz, como é que a gente derrota Jericó e perde para Ai? E ficou prostrado diante do templo, diante da arca o dia todo, e Deus fala para Josué, por que você está assim? Eu não orientei para fazer, mas Josué não sabia daquilo que Acã tinha feito. Mas, queridos, o mundo espiritual sabia disso. O mundo espiritual resistiu. Josué sabia? Não. Alguém sabia? No contexto, ninguém sabia, porque Acã pegou e guardou para si mesmo. Irmão, mas uma vez que ele pratica, uma vez que ele praticou aquilo, o mundo espiritual ficou sabendo do ato praticado. Por mais que ninguém que estava lá, digamos assim, tivesse pecado, mas a atitude de Acã, porque fazia parte do Israel, fazia parte do povo de Deus, aquilo impediu que todo o povo de Deus fosse abençoado. Aí Deus diz para Josué, lança sorte. Josué começa a chamar, aí vai, né? A palavra é tremenda. Ó, irmão, quando Deus sabe o negócio, não tem como esconder de Deus. Aí Deus chamou, deu na tribo, chamou, deu, né, na família, chamou de um por um Acã. Aí Josué já chega e diz, meu irmão, é coincidência demais. Aí já chega para Acã, filho, diga logo o que é que você fez, porque descobriram qual era a tua tribo, qual era a tua região, qual era a tua família, e dentro da tua família descobriu que era você, diga logo. Aí ele fala, e ele diz, olha, eu me encantei com a capa babilônica e peguei tudo aquilo ali. Qual foi o resultado? Acã foi apedrejado, depois que tirou, né, quebrou a maldição que ele havia trazido, eles conquistaram todas as demais cidades. Amém? Qual era o ouro? Imagina que Acã, por conta de uma capa babilônica, querido, ele abriu mão de receber tantas outras capas babilônicas, porque só naquele trechozinho, quando você vai ler depois as primeiras conquistas de Josué, são mais de 15 reinos. Imagina quanto ouro teria nesses mais de 15 reinos que eles conquistaram, saíram pegando, depois de Jericó, saíram um atrás do outro ali. Quanto ouro aquele povo não tinha? Amém? Então, amados, em nome de Jesus, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque quando Ele está em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vitórias, muitas outras vitórias virão. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas conquistas, muitas outras conquistas virão. Acã não conseguiu usufruir nem da capa que pegou, porque talvez olhou para aquilo ali e disse assim, rapaz, tanta coisa,
E era muito ouro, tanto ouro, se eu pegar esse daqui, eu não colocar Deus em primeiro lugar, só nesse trechozinho aqui, não vai morrer ninguém não. Aquela capa fazia, Deus queria aquele ouro, estava preocupado com aquela capa? Não, querido. Ele queria era o que estava no coração daquele povo. Era entender o princípio, não é pelo ouro, não é pela capa, mas era pelo princípio que foi quebrado. E aquele princípio quebrado impediu que todas as outras vitórias fossem paralisadas, até que o princípio fosse realinhado, fosse cumprido, fosse colocado no lugar onde deveria. Amém? Em nome de Jesus. Então não deixe que nada pare na sua vida, não deixe que nada fique na sua vida por conta de um princípio quebrado. A Bíblia diz: quem se arrepende, não é isso? Esse encontra misericórdia. Então o que é que Acã deveria ter feito? Se ele tivesse se arrependido, querido, eu tenho certeza. O problema é que ele não se arrependeu, ele foi achado. Né? Ele só falou depois que chegou nele, não tinha jeito. E aí, foi isso mesmo. É por isso que o castigo dele foi com aniquilação. Deus disse o quê? Tira a maldição do meio do povo. Aquele coração daquele homem, o espírito que estava agindo na vida daquele homem, estava amaldiçoando uma nação inteira. Amém? Então, em nome de Jesus, não deixe que nada, sabe, querido, contamine a sua vida, o seu coração, para que Deus não seja o primeiro, para que Deus não esteja, sabe, querido, em primazia na minha vida e na sua vida. Tudo, absolutamente tudo. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Se tiver dúvida, pergunta a Ele: Senhor, como é que eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, nisso. Amém? Vai fazer alguma coisa? Pergunta: para quem é a glória? Quem é o primeiro que está sendo glorificado nessa situação? Para quem está sendo, vendo a glória? A gente vive aqui no Brasil, o ambiente de política nunca acaba, mas todo ambiente de política, e isso é um negócio, ninguém gosta de dar glória ao outro, não é isso? O caba vai fazer, tem um projeto, o projeto é maravilhoso, aí o caba diz: para quem vai a glória? Vai para o adversário, cancela, não vota, não sei. Teve um negócio, vai terminar a obra. Mas por que eu não vou terminar a obra? Porque o outro, não é assim? Não é exatamente assim? Isso é em todos os níveis do Brasil, é um negócio ridículo. Ah, mas termina a obra, eu não vou terminar a obra fica parada, porque ele não termina a obra, porque quem começou foi o outro. Aí vão dizer: não, fulano terminou a obra, e parece que esse espírito meio que entra dentro do povo, e a gente sabe que ele deixa de dar glória a quem verdadeiramente merece a glória. Amém? A Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Então, nesse primeiro mês do ano, essa primeira terça-feira do ano, nós possamos entender isso. Olha, Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, pastor, eu vou ou não vou? Para a glória de Deus. Amém? Eu vou ou deixo de ir? Para a glória de Deus. Ou faço ou não faço? Para a glória de Deus. Eu compro ou não compro? Para a glória de Deus. Isso deve ser a nossa prática diária. E o bom é que, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai aprender a fazer e mais a gente vai deixar de fazer quando Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Não se apresse. Porque às vezes quando nós estamos apressados a gente costuma. Então, tenha essa prática. Senhor, como é que eu te coloco? Como é que o Senhor estará em primeiro lugar? Por quê? Até porque nós não somos bobos, né, querido? Se você colocar Deus em primeiro lugar, numa pequena coisa, você vai estar abençoando tudo. Amém? Se encantou com a capa babilônica, perdeu rios e rios e rios de despojos, de ouro e de tesouro. Porque quando terminou aquela conquista, pense num povo rico, que era aquele povo de Deus. Amém? Porque se você bem lembra, quando eles terminaram, que a tribo de Manassés, a tribo de Efraim e a tribo de Dan voltaram para depois do Jordão, quando eles chegaram lá, pequena parte do ouro que eles tinham
Lembra? Eles construíram queriam construir uma réplica do altar do Senhor. Tudo com o ouro que eles tinham levado. Não era o ouro todo, com certeza. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus quer me abençoar e te abençoar muito. Não é pouco não, porque as bênçãos de Deus, a Bíblia diz que elas são para sobejar, é para sobrar, é mais que abundante, é mais do que vencedor. A única coisa que Deus pede para mim e para você, me coloque em primeiro lugar da sua vida, me coloque em primeiro lugar, né, em tudo aquilo que você vai fazer, você vai ser bem sucedido, porque é isso que ele fala em Josué, né, trazendo, quando ele fala em Josué 8, ele diz assim, ó Josué, não se aparte desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite. No livro da lei, querido, nós aprendemos o quê? A colocar sempre Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Ele diz assim, então, farás o quê? Prosperar o teu caminho, e você será bem sucedido. Tenha força e tenha coragem, porque às vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar das nossas vidas, porque às vezes nos falta coragem, a sociedade que a gente vive, o que é que as pessoas dizem, o que é que vão fazer. Então que Deus nos dê força e nos dê coragem. Amém? Coragem como foi de Sadraque, Mesaque e Abidnego, coragem como foi a de Abraão, coragem como foi a de José, porque quando eu falo de ser coragem, é porque, querido, colocar às vezes Deus em primeiro lugar da sua vida, as pessoas vão chamar de bobo. Bobo, que tolo. Mas você sabe o que está fazendo. Amém? A palavra garante a mim e a você. Amém? Coloca o Senhor, querido, em nome de Jesus. Que Ele tenha primazia na minha vida e na sua vida. Amém? Você está fazendo isso, você está abençoando o todo. Você está se consagrando agora, você não está consagrando só a você está consagrando a sua casa, está consagrando a sua família, você está consagrando todo. Abraão, quando entregou Isaac, quando decidiu, Deus não deixou, mas quando ele decidiu no coração, foi Deus que impediu que ele fizesse aquele sacrifício, porque no coração dele ele faria. Ele disse, se Deus pediu, Deus vai ressuscitar depois. Quando Abraão estava entregando Isaac, querido, ele talvez nem soubesse, ele estava entregando uma nação toda. Uma nação que ficou guardada no coração de Deus. Da mesma forma, querido, quando o Senhor entregou o seu Filho, Jesus, Ele entregou para abençoar a mim e a você. Amém? Ele entregou a Cristo para abençoar a mim e a você. E a Bíblia diz que se Ele entregou o seu único Filho, se Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, imagina agora que somos filhos dEle. Imagina agora que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh Deus! Imagina agora nessa nova e superior aliança. Se volte a esses princípios em nome de Jesus. Fale para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo isso. É o Senhor que está em primeiro lugar. Pense só nisso, é o Senhor. Não estou falando de pessoas, não estou falando de igreja, não estou falando de nada disso. Mas pense no seu coração. É o Senhor que eu estou colocando em primeiro lugar. É a tua palavra, a glória disso tudo. Vai para o Senhor. Se não for, querido, não tome o caminho de Acã. Não se encante com a pequena capa babilônica. Deus tem muito mais. Muito mais. Porque talvez para Acã, no coração dele, ele diz assim, meu Deus, é tanta coisa e vai queimar isso daqui. Eu vou ficar pelo menos com essa capa, já que tudo vai passar pelo fogo, eu vou ficar pelo menos com isso daqui. Mas aquilo ele estava tirando Deus, estava tirando a primazia do Senhor, estava tirando uma primícia. Por isso ele pagou caro, e a nação também pagou depois dele. Eu rogo ao Senhor que você faça isso. Ensine aos teus descendentes, ensine aos teus filhos, ensine a eles. O Senhor
precisa estar em primeiro lugar das nossas vidas. Pai, que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito Santo nos mostre, sempre que tirarmos a primazia do Senhor, sempre que outras coisas ocuparem o primeiro lugar. É no primeiro, não é no fim das coisas, é no início. Não é quando eu lembrar, é o que eu lembro em primeiro lugar. Não é quando der certo, quando eu puder, não. É para o Senhor, eu tenho. Costumo dizer aqui, querido, que Deus, o Senhor, Jesus, nas nossas vidas, Ele não precisa nem entrar na ordem de prioridades. Não, mas Deus está em primeiro, no meu coração. Deus nem entra nessa ordem de prioridades, Ele já é absoluto. Porque se eu colocar Ele em primeiro, quer dizer que talvez eu possa colocá-lo em segundo. Eu sei que isso às vezes acontece. Mas nem coloque Ele nessa ordem de prioridade. Em primeiro lugar, não, Deus é absoluto. Depois vem outras coisas. Depois vem a sua família, vem o seu trabalho. Mas o Senhor é absoluto. Ensina, Senhor. Nos ensina a verdadeiramente serem os teus discípulos. Ser discípulo, querido, muitas vezes é negar coisas terrenas, que para mim e para você são importantes. Mas para Jesus, isso não pode ocupar, porque Ele diz, olha, aquele que não aborrecer pai e mãe, aquele que não deixar fazendas, terrenos, que não deixar as posses, esse não pode ser o meu discípulo. Ele diz, o reino dos céus é como um homem que achou um tesouro no campo. Ou seja, aquilo é tão maravilhoso, ele vai e vende tudo só para comprar aquele tesouro que achou. É como quem diz, quem achou o Senhor, quem achou o reino, achou algo tão importante que nada, tudo perde a importância. Por quê? Porque eu achei aquilo que é mais importante. E que isso seja cada dia mais verdade na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, querido, não tem poucas bênçãos. A Bíblia diz que Ele tem todas as bênçãos nas regiões celestiais para mim e para você. Siga esse conselho no seu coração. Amém? Reja a sua vida nesse primeiro ano. Olha no seu coração. Diz, Senhor, onde é que, sabe, eu estou me alinhando nesse princípio de ano, nessa primeira semana do ano, nesse primeiro mês do ano, eu estou me alinhando. Eu vou começar o meu ano, mas, Senhor, me mostre onde é que eu tenho falhado, o que é que eu não tenho colocado em primeiro lugar, onde que eu tenho pensado só em mim, ou tenho pensado só, de repente, no meu conforto, aquilo que vai me trazer glória e sucesso. Não tenho pensado no Senhor. Quando você pensa nele, querido, você está pensando em você, porque Ele não para de pensar em mim e em você. Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Coloque essa palavra no teu coração nessa noite. Diga para você mesmo, eu vou começar o meu ano assim. Eu vou sondar e pedir que o Espírito sonde o meu coração todo esse ano. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Deus, a primazia, as primícias, o princípio das coisas. O princípio das coisas. Não é à toa, por exemplo, que nós cultuamos ao Senhor no domingo, porque é o primeiro dia. A Bíblia chama do dia depois do sábado, é o primeiro dia, é o dia domingo. Não foi à toa que Jesus, Ele poderia ter ressuscitado qualquer dia do ano, Ele ressuscitou no domingo, no primeiro, para ser no primeiro dia Ele ser a primícia. Para Ele ter primazia na minha vida e na sua vida. Isso nos ensina muito, querido. Que esse ano, faça isso no seu coração. Você vai ver o resultado. No final de cada ciclo, no final de cada mês, de cada semestre,
Você vai ver o resultado de colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Senhor, eu coloco, fala para Ele, eu decido hoje. Vocês que às vezes a gente esquece, queridos, às vezes a gente está atarefado, mas libera o Espírito Santo, libera os anjos, para me mostrar, para te mostrar, para dar um toque espiritual na gente. Olha, filho, você começou com Deus, agora você está indo sozinho. Volta, coloca Ele em primeiro lugar, continua assim. Você começou muito agitado, muito, não para. Coloca Ele em primeiro lugar. Assim como foi com Abraão, assim como foram com tantos homens de Deus. Só não faz como fez Acã. Achar que está perdendo. Ele achava que estaria perdendo por colocar Deus em primeiro lugar. De fato ele perdeu, mas perdeu foi a própria vida e ainda fez com que muitos perdessem. Em nome de Jesus, está na minha mão e na sua mão nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Nós recebemos essa palavra, mas para que o teu nome seja glorificado nas nossas casas, nas nossas famílias, meu Deus, nos nossos trabalhos, na obra das nossas mãos. O teu nome será glorificado. O Senhor está em primeiro lugar. Eu tenho isso porque o Senhor me deu. Eu faço isso porque o Senhor me permitiu. O Senhor me deu saúde, me deu força. Tudo que foi conquistado pelo Senhor na minha vida. Não foi pelo meu trabalho, pela força da minha mão. Não foi eu confiando em mim, foi confiando sempre no Senhor. Porque a tua palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós recebemos essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Nos ajuda muito esse ano. Nos ajuda muito esse ano, Pai, a não te deixar em segundo ou terceiro ou qualquer outro lugar, sempre no primeiro. Eu te peço, nos ajuda, nos orienta, nos alerta, nos mostra, abre os nossos olhos. Porque às vezes a gente se empolga com as vitórias, com as conquistas e esquece que é para a tua glória e para o teu nome. A gente se empolga com as notícias, com as novidades, com as coisas, esquece disso. Não nos deixe esquecer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos, nesse momento, essa primeira terça-feira, vamos trazer debaixo dessa palavra a nossa oferta, nosso dízimo ao Senhor. Tem Pix aí, tem envelope aqui também. Senhor, me dá um celular para a glória do teu nome. Esse meu já tá travando é tudo. O aplicativo desse banco é muito lento. Finalmente. Amém. Queridos,
Antes da gente orar, já encerrando, amanhã nós teríamos nosso discipulado, né, com os líderes, células, colíderes. Só que amanhã a gente vai viajar, não vamos deixar para próxima quarta-feira, amém? A gente vai viajar amanhã, a pastora tem exame, Lara também em Recife. E Recife, quando a gente vai, infelizmente, a gente não sabe a hora que chega, o exame é para 1 da tarde, mas a hora que chega, até que sai de lá, a gente vai deixar para a próxima quarta. Então peço que vocês, né, falem nas células, falem com as pessoas. Nós ainda estamos com 11, temos 9 vagas na casa lá para Gravatar, amém? Vai ser uma benção. Depois eu vou colocar no grupo as fotos lá é tipo uma chácara, né? Bem bacana, bem bonita, tem muitos animais lá. Mas nós não vamos só para ver a chácara, mas tem piscina também, tem churrasqueira, mas não é só para isso, aí é para o depois, mas ainda vamos para receber muito de Deus, amém? Fiquei muito alegre, parece que um pastorzão amigo meu, acho que já faz anos que a gente não vê, né, amor? Uns 2 anos que eu não vejo Daniel, né? Hã? A gente encontrou ele em agosto, né? Tá certo, a gente encontrou ele em agosto, mas de ir a Campina Grande já faz um tempo e ele vem pregar, um homem de Deus, pastor Daniel, lá de Campina Grande, e vem para nos abençoar também esses dias, junto com o bispo Jefferson, o bispo Alex, vai ser maravilhoso, querido. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia tão especial. Obrigado por essa primeira terça-feira, culto agora do ano. Meu Deus, nós te agradecemos, louvamos, agradecemos o teu nome. Meu Deus, nos ajuda. E não é ajuda mesmo, Senhor. Ajuda a mim e ao teu povo, para estarmos sempre colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nunca esqueçamos das primícias em todos os aspectos. Falando só de oferta, em todos os aspectos. Nós não esqueçamos das primícias. Deus, em nome de Jesus. Não esqueçamos. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Até para que estejamos abençoando tudo, estejamos abençoando o restante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite. Basta essa palavra. Meu Pai, tão simples, mas tão poderosa e tão importante para as nossas vidas. Tão poderosa para nos trazer toda a sorte de bênçãos da região celestial. Para nos trazer, meu Deus, como disse Jesus, ainda nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. E basta essa palavra, eu os libero para uma semana de vitória, uma semana onde o teu nome será glorificado, através da vida dos teus filhos, do trabalho deles, do suor deles, meu Deus, Senhor, na vida deles, na família deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e assim eu os abençoo. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Simbora.